E aí, galera, tudo bom? Vamos para mais uma parte aí do Sempre em Galícia, a terceira parte do Adro. E sempre que a gente pode, a gente estiver falando alguma coisa, vamos comentando a obra do Castelão, o Sempre em Galícia, que é esse livro aqui, tá bom? Esse livro foi editado pela editora Través, não tem no Brasil, também você não vai encontrar em Portugal, é próprio, é uma edição própria feita na Galiza. A Através é uma editora está relacionada com a AGAL, Associação Galega da Língua. No Brasil é um pouco difícil a gente conseguir encomendar. Acho que é mais fácil você, de repente, se tiver alguém que mora em Portugal, fazer essa passagem, né? Por ali. Eu costumo brincar como contrabando. Vamos lá. Bom, aí na parte 3 do adro, a gente vai encontrar uma palavra que tem um significado diferente, tem um sentido diferente aqui no Brasil. A palavra morrinha, né? A gente fala aqui, a gente pronuncia de uma forma um pouco diferente. Nós vamos falar aqui murrinha. Então, nós sabemos muito bem o que significa murrinha aqui no Brasil, mas a palavra morrinha, na Galiza, tem um aspecto da saudade. Então, o Castelão aprofunda o sentimento da morrinha, a morrinha galega, distinguindo entre uma nostalgia individualista e um patriotismo coletivo. Então, na parte 3 do adro, a morrinha é como uma espécie de doença do desterro. O longe da terra já não é só a dor física da imigração, mas a ausência da pátria, mesmo dentro da Galiza, sob opressão. Aí as pessoas precisam entender os aspectos da Constituição, da formação do que chamamos hoje de Estado espanhol, né? Então não é uma coisa única, são vários reinos, várias nações que foram integradas, que foram anexadas de uma forma forçosa ou não para constituir o Estado espanhol. A Galiza está dentro desse contexto de nações sem soberania. Inclusive naquela época acho que nem autonomia tinha, então era pior ainda. Então ainda tinha aquela questão de tentar uma certa autonomia, uma coisa que só foi conseguida efetivamente no ano de 1978. E a gente está aqui no contexto ainda do ano de 1934, quando ele estava no espécie de desterro, ou seja, ele foi transferido por uma questão política. Nessa parte, o Castelão contrasta a sua saudade pela Galiza subjugada com a do afiador Orenção, que chora por sua aldeia e uma moça que deixa para trás. A figura clássica do afiador de facas, de navalhas e de tesouras, que foi muito conhecida, já virou até uma espécie de iconografia lendária de personagens muito comuns na região de Ourense, né? Eram pessoas que tinham uma espécie de roldana, uma roda que ficava uma espécie de bicicleta, e aí ele tinha aquela lima para ficar afiando, né? Então ele ficava com um apito muito clássico, e inclusive tinham essas pessoas também é, andando, circulando pelas ruas de Portugal. Muitas cidades de Portugal tinham essas figuras do afiador, e inclusive desses imigrantes que apareceram aqui também pelas cidades do Brasil. Em muitas cidades onde tinham imigrantes galegos, era muito comum encontrar a figura dos desafiadores, né? Enquanto o afiador expressa sua dor no assobio, Castelão remoe as arelas patrióticas, frustrado pela demora da liberdade. Uma liberdade que a Galiza nunca conseguiu de fato. E aí ele entra na falsa nostalgia dos emigrantes. Muitos galegos retornam com um amor egoísta para sua terra natal. Querem ser heróis do progresso, mas decepcionam-se ao encontrar mudanças, né? Aí eles vão encontrar a luz elétrica, roupas novas que eles não trouxeram. E aí nós temos que entender bem nessas divisões, nesses aprofundamentos, nessas rupturas étnicas, sociais, culturais, que o Castelão está sempre tentando separar a Galiza da Espanha. Também ele fala sobre o patriotismo galeguista, que para Castelão a verdadeira pátria não é o berço nostálgico, mas um projeto de liberdade coletiva. Os galeguistas amam uma Galiza tão grande na sua extensão e profundidade que exige luta e não só lágrimas. A morrinha do futuro não será curável com um retorno físico, mas sim com o renascimento da Galiza como nação. O Castelão ainda separa a saudade pequena do imigrante individualista que glorifica o seu passado
com uma saudade grande do galeguista que luta por um futuro político. A verdadeira pátria que diz que só existirá quando todos os galegos sentirem não a falta do que foi, mas o desejo do que pode ser. Aqui é muito importante a gente entender aquele contexto político-social que estava acontecendo na Europa, do surgimento dos nacionalismos que estavam tentando se libertar de alguma forma em várias partes da Europa. E a Galiza também está dentro desse contexto, então ela está olhando para alguns outros movimentos separatistas que estavam acontecendo e aconteceram em algum momento, mas que não frutificou como eles queriam. Então, os galegos se espelharam muito no separatismo da Irlanda, por exemplo, mas não tiveram êxito. Talvez em todas as partes da Espanha que tiveram movimentos separatistas não tiveram êxito por outras razões. A Galiza é uma nacionalidade, como tal, foi reconhecida em Berna no 9º Congresso de Minorias Nacionais Europeias, adstrito à Sociedade das Nações. Também está reconhecida pela Terceira Internacional como nação assovalhada. Note bem a palavra assovalhada. Mas há galegos antifascistas que ainda não o sabem e há os que não o querem crer. E é por isso que me proponho desmontar que a Galiza é uma unidade nacional perfeita e que, portanto, tem direito a dispor dos seus destinos. Para saber o que é uma nação como anexo do Estado, não vou entrar na selva jurídica de nenhum professor. Ponho, por exemplo, de mestres a Dugit, porque nação é um fato e não uma ideia, um ser real e não um ente problemático. Apelarei, pelo contrário, à definição de que dá Stalin, porque a este respeito é um autor livre de ofuscações filosóficas. Nação é uma comunidade estável, historicamente formada de idioma, de território, de vida econômica e de hábitos psicológicos, refletidos numa comunidade de cultura. Somente a existência de todos os signos distintos em conjunto pode formar a nação. Cumpre dizer que apelo a Stalin não porque me sinta inclinado à organização internacional que ele dirige. Eu vivo em latitudes muito distantes do comunismo, mas porque no problema das nacionalidades abraça com decisão o ideal patriótico da liberdade. Apelo a ele porque reconhece o direito das nacionalidades dentro da união de Estados e dá solução justa aos problemas que levantam os povos diferentes que não renunciam à ideia de uma unidade superior. Mas, sobretudo, apelo a este homem porque não é um simples teorizante, pois sustenta praticamente o derradeiro e mais racional tipo de federalismo. Tem a Galiza um idioma próprio? Um território diferente? Tem uma vida econômica peculiar? Tem hábitos psicológicos espelhados numa cultura autóctone? Pois logo a Galiza é uma nacionalidade e, portanto, nenhum antifascista pode recusar-lhe o direito de autodeterminação, quer dizer, o direito a governar a sua vida. Não esqueçamos que todos nós somos anti-imperialistas. Claro está que os galegos podemos dividir-nos quanto à maneira e jeito de resolvermos os problemas que a morfologia social e econômica da Galiza tem colocados, mas não seria honroso alienar-nos o nosso direito e o nosso dever de resolvê-los, ou aguardando que os alheios governem a nossa casa melhor do que a nós mesmos. A teoria de Stalin sobre o problema nacional concorda em absoluto com os sentimentos permanentes da Galiza, traduzidos em palavras que o povo galego soube pronunciar por boca dos galeguistas. Eis uma concordância que eu reputo venturosa, porque me faz supor que, frente às realidades da nossa terra, a união dos galegos antifascistas ficará consolidada por um programa único de reivindicações. Para Stalin, não há nacionalidade sem território próprio, e a solução do problema nacional está na autonomia territorial. Para nós, os galegos, a terra, assim com maiúscula, é a Galiza. E nós, o que nos junta quando dizemos a nossa terra, queremos dizer a nossa nação. A terra é a mátria, a mãe de todos. Para o dito autor, não há mais limites nacionais que os do território, e dá como solução do problema das minorias. Problema idiomático, racial, etc.
A igualdade de direitos pela plena democratização do país. A Galiza não é uma minoria nacional, é uma nação. Para nós, os galegos, tampouco pode haver mais fronteiras. Perdoai-me esta palavra odiosa, que as fronteiras verticais que limitam a nossa terra. Mas jamais consentiríamos tabiques horizontais a dividirem o nosso povo em castas. Admitimos a variedade dentro da unidade para construirmos precisamente um modelo exemplar da democracia. A raça não é sequer um sinal diferencial da nacionalidade e não se pode fundar nenhuma reivindicação nacional. Assim diz Stalin, invocando características de raça. Para nós, os galegos afeitos a percorrermos o mundo e a convivermos com todas as raças, o nacionalismo racista é um crime e também um pecado. Jamais medimos os diâmetros do nosso crânio, nem o medimos a ninguém para sermos admitidos na nossa comunidade. Essa parte aqui é muito interessante mesmo, porque mostra realmente que ele é bem antagônico quanto às ideias, por exemplo, de Hitler, que fazia justamente essas ideias raciais, de comparação genética, comparação do tamanho do crânio, etc. Mas depois o Castelão coloca aqui um termo aqui em seguida, que pode ser um pouco polêmico, que podemos questionar sim do ponto de vista historiográfico, do ponto de vista realmente de uma questão anacrônica ou não. E aí, cada um tem que escolher um caminho a seguir. Ele diz: certo é que nos sentimos celtas, mas mais do que pensamos nos invasores que nos deram o impulso genésico da nossa unidade espiritual, pensamos nas afinidades étnicas que nos assemelham a outros povos atlânticos que vivem nos fins das terras, nos confins do mundo, os irlandeses, os galeses, os bretões, etc. E atribuímos tais sinais diferenciais ao poder criador da Terra-mãe, molde que nos vai fazendo a sua imagem e semelhança. O Sol é único para todos os homens do mundo. Mas faz negros em África e brancos na Europa. E a nossa terra tem poder bastante para fazer brancos os negros. Há muito tempo escrevi um conto. Era um habaneiro que trouxe um rapazinho negro, como podia ter trazido um papagaio ou um fonógrafo. O habaneiro morreu e o negro chegou a moço e sentiu, como qualquer galego, a necessidade de percorrer mundos e emigrou para Cuba. Mas a morrinha, a saudade, não deixava viver ali. E farto de chorar, voltou para sua terra. Não trazia dinheiro, mas trazia um fato novo, um baú baleiro. Aí, baleiro significa vazio. Um baú baleiro e muita alegria no coração. Aquele negro era galego. Aqui ele faz aqui uma espécie de parábola de uma criança de Havana, de Cuba. Naquele tempo, Cuba tinha muitos galegos e a criança, desde cedo, foi levada para Galiza. E ela foi educada, foi criada como se fosse galego. E depois ela vai para Cuba de novo e não gosta de viver lá, porque ela se sentia muito galega e volta para Galiza. Mas ela era negra, ela tinha traços negros, mas se sentia galega. Essa associação que ele faz de que o sentimento de pertencimento não está na raça, mas em como você se identifica. Essa parte foi bem interessante, que o Castelão faz, né, de comparar a questão da pessoa se identificar com algum povo, ou se associar a algum povo, enfim, mesmo ela etnicamente, enfim, geneticamente, que se vocês quiserem usar essas palavras, não pertencer àquele lugar. E eu acho ela muito avançada, esse pensamento é muito avançado para a época. E é isso, é bem controverso essa parte, ele contesta as ideias de Hitler, ele faz algumas associações com Stalin para poder associar o caso galego, que muitas pessoas poderão divergir com as práticas de Stalin, enfim, cada um pensa de uma forma. E aí depois ele tenta levar os galegos a um passado muito distante celta, e a composição dos galegos
da passagem de ser galaico para galego, então é um espaço temporal muito grande para identificá-los meramente como celtas. É uma construção muito recente, porque essa coisa do celtismo galego é uma construção que começa no século XIX. E aí outras coisinhas que eu falei aí que vocês poderiam não comentar, enfim, etc. Valeu, tchau! Todo começa